Olá, amigos, voltamos novamente para mais um vídeo. Contamos ontem uma história que deu uma boa repercussão. As pessoas se interessaram muito pelo livro, né? Fizeram perguntas, né? Contamos a história do Belarmino Bicas. E hoje nós vamos contar uma outra história, também da lavra do irmão X, Humberto de Campos. Esta no livro chamado Contos desta e Doutra Vida. É um outro livro. Dessa vez é a história de Macário Fagundes. Também uma história muitíssimo interessante, muitíssimo profunda. E ela vem de encontro àquilo que nós tivemos a oportunidade em muitas palestras que fizemos. E vamos fazer mais palestras. Evidentemente, assim que a pandemia terminar, a gente vai voltar para as casas espíritas, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas nós sempre dizíamos o seguinte, que o conhecimento, ele é muito importante na nossa vida. Mas o conhecimento por si só não nos torna espíritos melhores. Existe a necessidade de colocarmos em prática o conhecimento. E nessa narrativa aqui, nesse conto, né, onde nós vamos falar sobre o Macário Fagundes, a gente vai exatamente ter a oportunidade de fazer essa reclamação. Então diz assim: quando o espírito de Macário Fagundes bateu à porta da esfera superior, ele abraçava à altura do peito elegante volume da Bíblia. A Bíblia resumira ali na terra as preocupações e os objetivos. Estudara religiões, simpatizava com todas elas. Contudo, ele refugiara-se na Bíblia, dela fazendo argumento de última instância. Fora a Macário que um amigo certa vez ponderara delicado, perguntando a Fagundes, né? Tal era a sua paixão, o seu amor, né? O seu respeito pelas palavras contidas na Bíblia, que devemos ter, evidentemente. Esse amigo disse assim para ele: Fagundes, não tenho dúvidas quanto ao Novo Testamento, e que realmente sentimos a presença do Cristo. Mas no que se reporta aos antigos profetas, creio, tudo devamos examinar com raciocínio e discernimento. Você acredita, por exemplo, no caso de Jonas, qual vem relatado pelos cronistas? Você aceita que Jonas tenha sido tragado por uma baleia, viajando são e salvo dentro dela? E Macário respondera firme: a letra do Velho Testamento não pode falhar. Acredito piamente que a baleia engoliu Jonas para que ele cumprisse a missão de que estava incumbido. Mais ainda, e se estivesse escrito na Bíblia que Jonas engolira a baleia, eu aceitaria a informação com a mesma fé. Pois era Macário que se perfilava agora, reverente ao pé da sagrada porta. Mensageiro espiritual atendeu-o educadamente. E Fagundes explicou a própria condição. Vinha do mundo, fora cristão fiel, perdera o corpo de carne no fenômeno da morte e queria agora um lugar para descanso. Por isso acrescentava: vivera no temor da Bíblia, consagrando-se a ela de alma e coração. Entretanto, Fagundes, que fez você com a Bíblia? Indagou o mensageiro espiritual. Que fez você da Bíblia, Fagundes? Peço licença para alongar-me um tanto na resposta, disse Fagundes, pois gastei a existência analisando ensinamentos e confrontando textos. Perfeitamente, disse o servidor. Pode esclarecer a própria situação como deseje. Não temos pressa. E Macário passou a elucidar. Eu adorei a Bíblia como sendo a palavra de Deus em todos os meus dias.
Sei que outros estudantes possuem apontamentos mais ou menos diversos da minha estatística pessoal, efetuada ao longo de estudo. No entanto, posso dizer que a Bíblia está contida em 69 livros, sendo 42 livros no Velho Testamento e 27 livros no Testamento Novo. E prosseguiu: o tesouro eterno, dentro dos livros referidos, está formado por 1189 capítulos. 1189 capítulos. Continua ele. Os 1189 capítulos estão divididos em 31.138 versículos. Os versículos possuem 774 mil palavras. As 774 mil palavras estão articuladas em 3.566 letras. Caramba, ele realmente esmiuçou, né, tudo aquilo que constava na Bíblia. Continua dizendo: o meio da Bíblia fica no versículo 8 do Salmo 118, em que o profeta diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O versículo mais longo é o de número 9, do capítulo 8 do livro de Esther, que relaciona uma ordem de Mardoqueu, e o versículo mais curto é o de número 35, do capítulo 11 do Evangelho de João, que dá notícia do pranto de Jesus por Lázaro morto. Creio seja desnecessário, continuou ele, alinhar anotações vulgarmente sabidas, mas é importante apontar que a Bíblia gastou cerca de 1000 anos para ser escrita e está traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. Macário silenciou, admitindo que ele apresentara quanto pretendia. O mensageiro replicou: efetivamente, Macário, a sua cultura do livro sagrado é espantosa, mas houve um mal-entendido. Eu perguntei para você, né, porque desejamos saber o que você realizou com a Bíblia no coração e nas mãos. Como? Tornou Fagundes, repentinamente desapontado. Já disse o que consegui. Minha confiança na Bíblia diz tudo. Sim, meu amigo, os seus conhecimentos são admiráveis. No entanto, a esfera superior pede obras edificantes. A lei determina, seja cada um de nós julgados pelas próprias obras. É preciso que você relacione os próprios feitos. O que fez você com o conhecimento? Aí replica Macário: o apóstolo Paulo declara no versículo 1 do capítulo 5 na epístola aos Romanos que, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, falou o amigo espiritual, a fé constitui o alicerce de todo o trabalho, tanto quanto o plano é o início de qualquer construção. O apóstolo Paulo deve ser atenciosamente ouvido, mas não podemos esquecer a palavra de Jesus, no versículo 34 do capítulo 13, no Evangelho de João: amai-vos uns aos outros, como vos amei. Não ignoramos que Jesus nos amou em plena renunciação de si mesmo para melhor servir. De fato, né? E Fagundes indagou: e agora? Se me dediquei completamente à fé, que fazer agora? É preciso voltar à terra, Fagundes, e nascer de novo, para fazer o bem que ensinamos. O próprio Cristo não teve outro programa perante Deus. E Paulo de Tarso, que exaltou a fé, não viveu outras diretrizes diante do Cristo. Crer sim,
mas fazer também. Fazer muito e sempre o melhor. Macário resmungou, chorou, lastimou-se e reclamou. Ficou triste, lamentando que não havia entendido realmente a lição. Mas não teve outro remédio senão aceitar a verdade e planejar uma nova reencarnação. Essa lição está então no livro Contos desta e Outra Vida, do irmão X. É a história de Macário Fagundes, psicografia do Chico Xavier. Então nós vemos, amigos, que esse personagem, Macário Fagundes, detinha um conhecimento extraordinário a respeito das Escrituras. Importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Mas e as obras? O que eu fiz com o conhecimento que eu amealhei? Foi exatamente essa pergunta do amigo espiritual. O que você fez com o conhecimento que você amealhou, tirado da Bíblia? Não fiz nada, só tirei o conhecimento. Eu tenho o conhecimento. Se me perguntar o que está escrito nesse ou naquele capítulo ou versículo, eu te direi. Sim, meu amigo, mas o que você fez em termos de obras com o conhecimento? Neste caso da história, não fez nada. Ele apenas amealhou conhecimentos, mas não construiu nada com esses conhecimentos. E Jesus nos ensinou: a muito será dado a quem muito fez. E nós estamos aqui, reencarnados mais uma vez, com o objetivo de nos educarmos, ou seja, adquirir conhecimentos, como é o caso do Macário Fagundes, para que com esses conhecimentos nós nos transformemos em espíritos melhores. E somente nos transformaremos em espíritos melhores quando nós aprendermos a praticar aquele conhecimento. E isso se faz servindo ao próximo, amando ao próximo, trabalhando no bem, construindo boas coisas. Não somente falando, porque falar não requer de nós um esforço tão grande assim, mas fazer, colocar em prática aquilo que falamos e que já sabemos, aí sim exige de nós a mudança, a modificação. Pensemos nisso. Agradeço mais uma vez a atenção dos amigos e amigas. Coloquem comentários, se assim o desejarem, né? Estamos aqui à disposição para realmente estabelecermos esse diálogo com aqueles que porventura possam ver esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.